Bom dia! Essa é uma aula sobre estudos sobre testes diagnósticos. Em primeiro lugar, qual que é a função dos testes diagnósticos? Eles podem ser utilizados para rastreio, quando você busca a presença da doença em pessoas assintomáticas. Ele pode ser utilizado no próprio diagnóstico, quando a pessoa já tem sintomas, já tem algum motivo para você suspeitar da doença e você pede o exame para confirmar ou excluir se a pessoa realmente tem aquela doença ou não. Eles também podem ser utilizados para monitoramento e prognóstico, como é utilizado em vários marcadores cancerígenos, como o PSA, em que você vai medir o PSA várias vezes ao longo do tratamento para ver se o tratamento está sendo efetivo, se o PSA baixou ou não. Mesma coisa para a testagem de TSH, T4 livre em pessoas com hipotireoidismo, dentre vários exemplos. Então, os testes diagnósticos, o que a gente precisa saber a respeito deles? Vai incluir se a evidência sobre a acurácia desse teste diagnóstico é válida. A gente vai precisar saber se essa evidência válida mostra que o teste é útil para o uso cotidiano e como que eu posso usar esse teste em um paciente específico e em um cenário específico. Para começar, a respeito sobre se a evidência da acurácia do teste diagnóstico é válida, a gente precisa saber se os estudos que mostraram a acurácia desse teste diagnóstico tiveram uma população representativa no seu número de participantes, se eles fizeram uma boa verificação, quer dizer, uma comparação daquele novo teste diagnóstico com um padrão ouro, se a medição desses exames foi feita de forma cega, independente, e a respeito da validade, se esse estudo foi repetido em outro grupo de pacientes, ou de preferência realizado por outro grupo de pesquisadores em outro laboratório independente do primeiro. Bom, a respeito da representatividade da população em que o teste diagnóstico novo foi testado, é importante a gente verificar se o estudo foi realizado em casos óbvios, em casos em que não há dúvida diagnóstica, versus voluntários assintomáticos. Seria, de certa forma, semelhante a um estudo caso-controle, porque isso é uma forma válida de se estudar um novo teste, porém, seria uma forma válida para um estudo inicial sobre o teste diagnóstico, por causa que na prática clínica nem sempre a gente vai estar observando casos óbvios da doença versus pacientes assintomáticos. A gente quer saber se o estudo inclui pacientes com todas as apresentações comuns da doença. O estudo incluiu pacientes na fase inicial e fase crônica da doença, e incluiu uma diversidade de idade, de sexo, incluiu casos leves, moderados e graves, incluiu casos tratados e não tratados daquela doença. Tudo isso para a gente saber se a representatividade da população em que o estudo foi utilizado corresponde a pacientes do mundo real ou se ele foi utilizado em pacientes em um cenário ideal. A respeito da verificação, é importante observar se o teste de referência, o padrão ouro, se ele foi utilizado independentemente do resultado do novo exame. Porque o que acontece é que alguns estudos só fazem o teste de referência quando o resultado do exame veio positivo. Então é importante observar se o teste de referência foi utilizado mesmo naqueles que tiveram um resultado negativo do novo exame. Quer dizer, você quer ver se o novo exame deixa passar batido alguns casos que na verdade são positivos. Então, se o estudo não faz isso, ele deixa de verificar a sensibilidade do novo teste. A respeito da medição, é importante saber se a comparação com o padrão ouro, se ela foi feita de forma independente e cega com o exame de referência. Se a pessoa que testou, é importante que todos os pacientes sejam testados no teste de referência e no teste novo, e a pessoa que avaliou cada um dos resultados e que interpretou cada um dos resultados não sabia de qual grupo os pacientes pertenciam. Então, é importante que os resultados do exame de referência não devem ser conhecidos por aqueles que estão interpretando o teste diagnóstico de estudo, né? Porque isso pode levar a um viés, a pessoa pode ficar tentada a excluir outliers da pesquisa, a redefinir o critério de interpretação dela para conseguir enquadrar o exame de forma como ele não foi originalmente concebido. Bom, e por fim, a validade se os testes foram validados em um segundo grupo de pacientes
de preferência com um segundo grupo de pesquisa em um outro laboratório independente daquele primeiro, ou seja, se esse estudo foi reproduzido em outros cenários. Bom, e uma vez que você tem estudos mostrando que aquele teste é válido, a gente precisa saber se ele é útil na prática clínica. Ou seja, se ele consegue distinguir aqueles com e sem a doença, se ele é útil para confirmar o diagnóstico, ou se ele é útil para excluir o diagnóstico, se ele tem uma boa sensibilidade e especificidade, se ele tem uma boa acurácia, se ele tem bons valores preditivos, positivo e negativo, e se ele é útil para rastreio. A respeito do conceito de sensibilidade, especificidade, acurácia, valor preditivo e negativo, isso tudo eu vou explicar em mais detalhes em um outro vídeo separado. Para dar um contexto geral para quem não sabe nada a respeito desses conceitos, sensibilidade é a capacidade do teste detectar as pessoas que estão doentes, é a capacidade do teste verificar os verdadeiros positivos. Especificidade é a capacidade do teste de verificar os verdadeiros negativos. Acurácia é uma medida de em que porcentagem que o teste acerta, ou seja, vai depender da soma dos verdadeiros positivos com os verdadeiros negativos, somado, dividido pelo total de casos testados. O valor preditivo positivo e negativo significa o seguinte: o valor preditivo positivo é uma vez que o teste veio positivo, qual que é a chance daquela pessoa realmente ter a doença? E o valor preditivo negativo significa uma vez que o teste veio negativo, qual que é a chance da pessoa realmente estar sadia? Qual que é a chance dela realmente não ter a doença? Poucos testes são 100% sensíveis e específicos, então, como existe a possibilidade de falso positivo e falso negativo, é importante a gente compreender o conceito de valor preditivo positivo e negativo. Bom, e como que eu posso utilizar esse teste diagnóstico em um paciente em específico? Então, eu vou querer saber se esse teste diagnóstico é disponível no local onde eu trabalho, se ele é acessível em termos de custos e se ele é confiável no meu cenário de trabalho. Vários testes diagnósticos podem ter a qualidade variável de um laboratório para o outro. Muitos testes são examinador dependente, então, por exemplo, todos os exames de ultrassom são examinador dependente, ecocardiografia, endoscopia, colonoscopia. Então, vai depender assim da qualidade do seu serviço, do quanto que você confia no resultado do exame que você está pedindo no local onde você trabalha. Os exames de imagem, todos eles vão depender em certa parte da habilidade de interpretação do radiologista, né? Se você confia ou não confia no laudo do radiologista que está realizando. E a gente pode continuar dando vários exemplos a respeito disso. Então, os pacientes do estudo são similares ao meu, que entra naquela questão da representatividade, né? Se o teste diagnóstico foi utilizado somente num cenário ideal, em casos muito óbvios da doença versus casos em que você não tem a menor dúvida, ou se ele foi utilizado em vários cenários diferentes em relação à gravidade, tempo da doença, tratamento ou não, idade, comorbidade, sexo, etc. E se os resultados desse teste vão mudar a nossa conduta e ajudar o paciente? Porque um teste em que você, independente do resultado, você vai tomar a mesma conduta ou deixar de tomar a mesma conduta, qual que é a validade desse teste, afinal de contas? Se não vai alterar em nada a tua conduta, a tua avaliação, o teu diagnóstico, o teu tratamento. Bom, então a respeito ainda de como que eu posso utilizar esse diagnóstico em um paciente específico, um conceito interessante é saber de que os exames com alta sensibilidade e especificidade moderada, um resultado negativo nesse tipo de exame ajuda a descartar o diagnóstico. Então, um exame de alta sensibilidade, ele é muito bom em detectar as pessoas que estão doentes. Ele vai ter poucos falsos negativos. Então, um exame que é muito sensível e mesmo assim o resultado veio negativo, eu tenho mais confiança de dizer que essa pessoa realmente não tem um diagnóstico. E o inverso também pode acontecer. Um exame que é muito específico, mas que não é tão sensível, um resultado positivo confirma o diagnóstico. Isso acontece porque
um exame com alta especificidade, que tem uma boa capacidade de detecção dos verdadeiros negativos, vai ter poucos falsos positivos. E por isso eu tenho uma confiança maior de que o diagnóstico é real quando o resultado vem positivo nesse tipo de exame. Bom, resultados extremos são mais úteis. Boa parte dos exames diagnósticos podem ter resultados contínuos, como o próprio TSH e PSA que eu já citei. Então, às vezes a pessoa tem um valor acima do normal, mas é um valor pouco acima do normal. Você se questiona se essa alteração é significativa ou não, e vai ter que ser verificado no contexto do quadro clínico da pessoa e de outros exames e possivelmente de outros exames complementares. Por outro lado, quando um resultado vem muito diferente do normal, vem um TSH estourado, um PSA estourado, você já tem confiança de que aquilo é indicativo de um hipotireoidismo ou de um câncer de próstata, já que está um valor do PSA muito acima do que acontece numa hiperplasia prostática benigna, por exemplo. Bom, e uma outra questão é a respeito se o exame pode ser utilizado para rastreio ou não. Se você pode usar este exame para buscar pessoas doentes dentre as pessoas assintomáticas. Então, é importante saber que o rastreio ele pode causar mais mal do que bem. Aqui no Brasil, tanto os pacientes quanto os médicos adoram solicitar uma montanha de exames diferentes. Os pacientes gostam que o médico peça exames, se sentem cuidados dessa forma, mas é importante saber de que a solicitação de exames pode provocar mal para o paciente, por diversas formas, como, por exemplo, o peso que o próprio diagnóstico traz. Né? Se você está fazendo um diagnóstico precoce de uma condição que possivelmente jamais causaria mal para aquela pessoa, você está acrescentando um peso que o próprio diagnóstico traz no emocional daquela pessoa. Pode acontecer um sobrediagnóstico, né? De você dar um diagnóstico que é resultado de um falso positivo. O resultado positivo de um exame de rastreio pode levar a uma investigação adicional com vários outros exames, incluindo exames potencialmente invasivos e que podem causar mal por si só. E pode levar, por fim, ao sobretratamento, de você tratar uma condição que talvez jamais iria evoluir, que jamais iria causar mal nenhum para aquela pessoa. Então, assim, explicando mais esse conceito, essa figura aqui está representando um tratamento usual sem rastreio. Então, a detecção é feita como usual, quando a pessoa começa a apresentar algum tipo de sintoma, quando existe alguma evidência da presença daquela doença, ela recebe o diagnóstico, vai ser tratada e, eventualmente, vai evoluir para óbito por conta daquela doença. Um outro cenário possível é de que você fez o rastreio, detectou a doença de forma precoce, mas a pessoa morreu no mesmo tempo em que morreria se não tivesse feito o rastreio. Nesse caso, não houve benefício real do diagnóstico precoce. Por outro lado, tanto para o paciente quanto para o médico que realizou o rastreio, a impressão que dá é de que sempre valeu a pena. Que bom que a gente descobriu isso antes. Sendo que, às vezes, esse tempo adicional que a pessoa parece ter sobrevivido, na verdade, não é um tempo real adicional de vida que a pessoa teve. Então, é importante a gente questionar se o diagnóstico, se o rastreio e o tratamento precoce da doença vão levar a um aumento de sobrevida ou se a pessoa vai ter a mesma sobrevida que teria se tivesse o diagnóstico posterior quando ela iniciasse os sintomas. Nesse caso aqui, a única coisa que foi feita foi acrescentar um tempo com diagnóstico, com estresse, com tratamento e sem dar nenhum aumento de sobrevida verdadeiro para a pessoa. Nesse terceiro cenário, aqui mostrado, já mostra um rastreio que traz um benefício real, porque aqui, nesse caso, a pessoa teve o rastreio, teve um diagnóstico mais precoce do que ela teria do que quando ela tivesse o início do período sintomático, porém, aqui no final, ela teve um aumento de sobrevida. Então, nesse caso, o rastreio da doença trouxe um benefício real para a pessoa. Então, precisa de estudos que respondam isso.
se o rastreio vai trazer um benefício a longo prazo comparado à pessoa que teria o diagnóstico no tempo usual daquela doença. Então, para saber se vale a pena rastrear, a gente precisa verificar se existe evidência de ensaio clínico randomizado comprovando o benefício do rastreio. Se as pessoas com diagnósticos precoces são voluntárias na estratégia de tratamento, porque se você faz o diagnóstico precoce em pessoas que não querem tratar, você só está acrescentando diagnóstico, acrescentando estresse, e se a pessoa não fizer o tratamento precoce, não vai ter nenhum benefício em relação a fazer ou não fazer o rastreio. E como os benefícios e os danos se comparam entre as pessoas que seguiram as diferentes estratégias de rastreio, principalmente entre rastrear e não rastrear. E se a frequência e se a gravidade da doença justificam o esforço e o gasto. Porque você rastrear doenças que são muito raras significa rastrear uma quantidade gigantesca de pessoas para ter poucos verdadeiros positivos, muitos falsos positivos que vão passar por todo um estresse, que vão ter um gasto adicional, tanto emocional quanto financeiro, seja privado, seja público, sem trazer um benefício muito real. Então, a respeito do ensaio clínico randomizado sugerindo benefício, ele pode ter dois desenhos diferentes. Um deles é você randomizar as pessoas para um grupo que vai fazer o rastreio e outro que não vai fazer o rastreio. Das pessoas que tiveram rastreio positivo, elas fazem o tratamento precoce e você vai observar o desfecho. E entre as pessoas que não tiveram rastreio, você vai observar quantas delas desenvolvem a doença e vão ter o diagnóstico no tempo normal, e se o desfecho entre esses dois grupos foi diferente ou não. Uma outra forma de fazer ensaio clínico randomizado sobre rastreio é você rastrear toda a população, parte dela não vai ter a doença, parte dela vai ter o diagnóstico da doença, e dentre as pessoas que tiveram o diagnóstico, essa sim você vai randomizar para parte delas que vão fazer o tratamento precoce, parte que vão fazer o tratamento usual, ou seja, após desenvolverem sintomas e após o tempo em que elas teriam a suspeita do diagnóstico pelo desenvolvimento de sintomas, e comparar o desfecho entre esses dois grupos. Tomás, não é antiético você deixar de tratar a pessoa uma vez tendo detectado a doença? Nesse caso, não, porque você não sabe se o tratamento precoce ajuda ou não ajuda. Então, por esse motivo que não é antiético deixar de tratar, já que você não tem certeza se o tratamento realmente é benéfico para a pessoa ou não. E além do desfecho, que muitas vezes o desfecho mais comum é mortalidade, é importante também observar outros desfechos, como, por exemplo, se a qualidade de vida e a capacidade funcional da pessoa. Então, assim, se a pessoa conseguiu se manter ativa no trabalho, nos estudos, se a qualidade de vida dela teve um benefício adicional ou não, por causa que o tratamento precoce pode levar a uma queda de qualidade de vida, o diagnóstico precoce também pode ser um peso para a pessoa e levar a uma queda de qualidade de vida. E por que que essa outra frase aqui está falando sobre o porquê que é tão importante que seja randomizado. Uma outra possível forma de avaliar isso seria através de estudos de coorte. Só que o estudo de coorte não faz randomização. E o que acontece é que pessoas que voluntariamente seguem recomendações de saúde, incluindo o próprio rastreio para diagnóstico de agravos assintomáticos, essas pessoas são diferentes da população geral. São pessoas que, em geral, se alimentam mais, fazem mais atividade física, se preocupam mais com sono, etc. Então, são pessoas que, pelo próprio cuidado que elas têm com a própria saúde, em geral, elas já têm uma expectativa de uma sobrevida, uma expectativa de vida maior. Por isso, as pessoas voluntárias de seguir rastreio, elas não são representativas da população geral e você não pode comparar as pessoas que voluntariamente seguem recomendações de saúde com pessoas que não seguem recomendações de saúde. Ok? Bom, essa foi essa aula inteira eu montei usando uma única referência, que é onde melhor estava falando a respeito sobre esse assunto. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.